Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 4, o verso é o de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Eles, deixando a multidão, levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está aqui vindo de uma série de ensinamentos teóricos. Jesus ensina sobre a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e a parábola da candeia. De repente, Jesus decide partir de um ensinamento teórico para um ensinamento prático. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus se vira para os discípulos e diz: passemos para o outro lado, ou passemos para a outra margem. Os discípulos então vão se despedir da multidão e vão levar Jesus para dentro do barco. Os discípulos estão com Jesus no barco, e nesse mesmo mar existem outros barquinhos. Porém, o texto faz questão de dizer que aparece um grande temporal, de modo que as ondas vão aparecer em cima do barco. Os barquinhos que estão ao redor do barco de Jesus não sentem a mesma proporção das ondas e das águas que o barco dos discípulos estão sentindo. De maneira que os discípulos estavam percebendo que as águas estavam enchendo o barco. Nesse período, Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. A popa fica na parte de trás do barco, e enquanto Jesus dorme, há uma grande tempestade sobre o barco. As águas entrando no barco, os discípulos inquietos, desesperados, e de repente alguém, no meio daquela aflição, decide parar de olhar para as águas que estão entrando no barco e procurar Jesus, que estava dormindo na popa do barco. Alguém vai até Jesus e disse: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não tem misericórdia de nós? Não percebe que estamos aflitos com essa tão grande tempestade? Jesus se levanta, vai na direção provavelmente da proa do barco, apesar que a Bíblia não diz a direção que Jesus se levanta, mas ele se levanta e dá uma ordem de comando para o vento. Jesus diz para o mar e repreende o vento: cala-te, aquieta-te. O Evangelho segundo Lucas, Jesus usa um termo no original parecido com uma expressão chamada sejam amordaçados. E após a ordem de comando de Jesus, o texto diz que o vento se aquietou, de modo que todos que estavam no barco ficaram felizes e foram tomados por um sentimento de bonança. Os discípulos, impactados com a cena, terminam esse próprio texto questionando e ao mesmo tempo impactado com a autoridade que Jesus mostrou ter.
dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Andavam com Jesus, viam Jesus fazer tantos milagres, mas ainda não conheciam realmente a autoridade, o poder que Jesus tem. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 4, a partir do verso 35 do Evangelho segundo escreveu Marcos, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação que eu tenho do texto é quando diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. A expressão que Jesus usa está no plural. Jesus não diz passe para o outro lado. Jesus não diz vá para o outro lado. A expressão que Jesus usa é passemos para o outro lado. Jesus não dá uma ordem para que eles assumam uma direção sozinhos, mas para que eles caminhem com Cristo nessa direção. Jesus nunca vai te dar uma direção para que você fique sozinho. Ele sempre caminha com você no trajeto. Ele não diz vá, ele diz vamos. Ele não diz faça, ele diz fazemos, façamos. Toda vez que Deus dá uma direção, Ele está com você dentro do trajeto. Passemos para outra banda. Os discípulos entenderam a direção, deixaram a multidão e levaram Jesus para dentro do barco. Olha o que os discípulos fizeram: se despediram da multidão e levaram Jesus para dentro do barco. E por que tem gente que faz ao contrário? Que deixa Jesus do lado de fora e leva a multidão para o lado de dentro. Por que tem gente que faz ao contrário? Que deixa Jesus do lado de fora e leva a multidão para dentro do barco. E barco que não tem Jesus é barco que a qualquer momento vai vir a pique. Será que você não percebeu que desde o momento que essa multidão entrou no seu barco, a sua vida está afundando, seu relacionamento está afundando, você perdeu a vontade de orar, você não tem mais vontade de buscar o Senhor, porque são alianças que estão destruindo o teu barco. Desde o momento que você fez amizade com fulana, você perdeu a vontade de vir para o culto, você está trocando Jesus para ficar dando beijo na boca, você está trocando Jesus para ficar nesses ambientes profissionais de trabalho. Está na hora de você decidir: ou você leva a multidão para o teu barco, ou você leva Jesus para dentro do barco. E eu te convido a dar um tchau para a multidão e levar Jesus para dentro do barco. E eles, despedindo da multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Vem comigo. Havia também com ele outros barcos. Singular ou plural? Singular ou plural? Significa que havia mais de um. E levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco. Singular ou plural? Preste atenção no que você lê. E havia com ele outros barcos, significa que havia mais de um. Mas quando o temporal veio, as ondas apareceram em cima do singular ou plural? Significa que os discípulos estão no mesmo mar, onde tem barquinhos ao redor, mas quando o temporal vem, os barquinhos que estão ao redor não sentem a tempestade que o barco dos discípulos estão sentindo. Está no texto. Os discípulos estão no mesmo mar, onde tem barquinhos ao redor,
Mas quando os barquinhos não sentem a tempestade que o barco dos discípulos estão sentindo. Porque logo eu que tenho Jesus no meu barco, as tempestades são maiores. Por que logo eu que tenho Jesus passo por ventos maiores? Enquanto os barquinhos que estão ao meu redor, que não servem a Deus, que não têm Jesus no barco, não sentem o mesmo vento que o seu barco está sentindo. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado a Jesus. Você trabalha com fulano, mas quando o vento sopra, o feiticeiro não sente a mesma tempestade que você está sentindo. Você é o único crente dentro da família, mas quando as ondas começam a entrar no barco, os ímpios não sentem o temporal que o seu barco está sentindo. Talvez você já tenha perguntado a Deus: por que desde o momento que eu levei Jesus para o meu barco, a tempestade aumentou? Por que quando eu aceitei a Jesus a porta ficou estreita? Por que quando eu busquei ao Senhor os ventos sopraram com mais intensidade? E a resposta que o céu tem para você é: eu escolhi o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eu vou repetir essa resposta: eu escolhi o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eu vou repetir para alguém que está debaixo de temporal: eu escolhi o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. Por que na minha vida a tempestade é maior? Porque Jesus escolheu o meu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eles não sentem o vento que você sente, eles não sentem a tempestade que você sente, eles não passam pela mesma crise que você passa. Agora, a boa notícia que eu tenho para te dar é: eles não vão viver o milagre que você vai viver. Eles não vão ver as águas sendo acalmadas como você vai ver. Eles não vão experimentar o poder que você vai experimentar. É bem verdade que eles não sentem o vento que você sente, não sentem a luta que você sente, não choram como você chora, não sofrem como você sofre, mas eles não vão ver Jesus sobre o teu barco acalmando o vento, acalmando tempestade no meio dessas águas. Pegue na mão de alguém que está perto de você e diga: na sua vida o vento é maior, a luta é maior, a tempestade é maior. Diga: porém, ninguém da sua casa vai viver o milagre que Deus vai fazer. Esse vento é para revelar a glória de Deus. Essa luta é para revelar a glória de Deus. Quanto maior a tempestade, maior o milagre. Eles não passam a luta que você passa, eles não sofrem como você sofre, eles não sentem nem a brisa da tempestade. Agora te prepara, porque o que Deus vai fazer na vida do teu filho, o que Deus vai fazer nesse trabalho, o que Deus vai fazer na tua casa, toda a tua vizinhança vai ter que dizer: só o Senhor é Deus. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Enchia-se de... Vem comigo, enchia-se de... Chega de ensaio, enchia-se de... Enchia é diferente de estar cheio. Está enchendo, mas não vai encher. Está entrando água, mas não vai afundar. Está enchendo, mas não afunda.
Por que não afunda? Jesus está no barco. Por que não afunda? Porque Jesus já mediu a altura do barco. Jesus já mediu a largura do barco. Jesus já mediu o comprimento do barco. Jesus já mediu a estrutura do barco. Eu estou dizendo que Jesus sabe a capacidade que o teu barco suporta de água. Eu estou dizendo que Ele sabe até onde você aguenta. Tem gente dizendo: eu não vou aguentar. Jesus está dizendo: eu conheço a estrutura. Tem gente dizendo: eu vou morrer. Jesus está dizendo: isso é para você ver a minha glória. Tem gente dizendo: eu vou parar. Jesus está dizendo: que não te mata, te faz crescer. Tem gente dizendo: eu vou afundar no meio das águas. Jesus está dizendo: eu não mandei vento para te matar, eu não mandei luta para te matar. Essa guerra não é para te destruir, mas é para você conhecer o Deus que acalma vento, que acalma água, que acalma levanta a mão quem tem fé aqui para receber, porque esse vento não afunda, mas revela a glória de Deus. Pelo amor de Deus, diga para duas pessoas: Ele não afunda, mas revela a glória de Deus. Diz: esse vento não afunda, mas revela a glória. Não te mata, mas revela a glória. Não te derruba, mas revela a glória. Se você está achando que a tua história vai terminar em divórcio, você caída no chão, prostrada, infeliz, se você está achando que a tua história vai terminar triste, com um filho bebendo, cheirando, fumando, com a família debaixo de desgraça, eu vim dizer que antes do barco afundar, Jesus levanta para acalmar a tempestade. De maneira que enchia-se de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Grita comigo, diga: almofada. Não, nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Não tem lógica humana isso aqui, por alguns motivos. Primeiro, ao mesmo tempo que Jesus é homem, Ele também é Deus. A teologia mostra isso para nós, que ao mesmo tempo que Jesus é homem, Ele também é Deus. Sendo homem, se o homem tem contato com a água do mar, a primeira coisa que acontece é um choque térmico. Se você está dormindo num ambiente onde as águas alcançam o teu corpo desperta pelo fato da temperatura da água. Pastor, o que você está querendo dizer? O texto diz que Jesus estava dormindo, e ao mesmo tempo que Jesus é homem, Ele também é. Sendo homem, Ele está com a cabeça deitada sobre uma almofada. O que eu estou dizendo é: essa almofada não está molhada. É só você pensar no sentido lógico do texto. Se as águas estivessem invadindo o lugar que Jesus estava dormindo, sendo homem, Ele despertava. Só que o texto diz que Ele está dormindo sobre a almofada. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, as águas estão entrando no barco, eles estão desesperados. Só que tem um lugar dentro do barco aonde os discípulos estão, que as águas não entram, as águas não chegam, e Jesus consegue dormir tranquilamente. Existe um lugar no meio do barco de gente que anda com Jesus, que as águas não conseguem chegar, que as tempestades não conseguem invadir. E aonde é esse lugar, pastor? Porque eu sirvo a Deus, eu busco ao Senhor. Eu estou pregando para gente que tem Jesus no barco, que está igual os discípulos desesperados com uma tempestade. E eu estou dizendo: tem um lugar dentro do teu barco que o vento não entra, que as águas não entram,
que a tempestade não consegue chegar. Pastor, que lugar é esse? O lugar que Jesus está. Como é que eu acho esse lugar sendo crente? Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, e quando você começar a orar, você vai ver, o vento não chega ali, a guerra não chega ali, a crise não chega ali, porque tem um lugar que você tem paz, e o lugar que você tem paz é no lugar aonde Jesus está. O texto diz que Jesus está dormindo. Quem está dormindo não está desesperado. Quem está dormindo não está descontrolado. Porque quem perdeu o controle são os discípulos. Jesus continua no controle. É você que está desesperado nesse barco. É você que está achando que a casa vai quebrar. Jesus continua no controle, sabendo que no momento certo Ele vai acalmar a tempestade. E o texto diz que Ele estava dormindo sobre a popa. Ele estava dormindo na popa. Ele estava dormindo na... O que é a popa? É a parte de trás do... A popa fica na frente ou atrás? A popa fica na parte de... Perceba o que aconteceu. Jesus foi para a parte de trás do barco para dormir. Enquanto Jesus está na popa dormindo, alguém decidiu ir para frente para dirigir o barco. E é nesse momento que aparece uma grande tempestade. Jesus está na popa, na parte de... Alguém foi para frente para navegar o barco. E enquanto navega, aparece uma grande tempestade. Porque todas as vezes que eu decido passar à frente de Jesus, eu enfrento tempestades que não era para viver. Eu vou repetir isso para alguém. Todas as vezes que eu passo à frente de Jesus, eu enfrento tempestades que não era para viver. Todas as vezes que eu decido tomar a navegação do barco, eu namoro com gente que não é para namorar, eu caso com gente que não é para casar, eu trabalho em lugares que não é para trabalhar, eu trago para minha casa gente que não era para trazer, eu me envolvo em ambientes que não era para viver. Aí eu vivo tempestades que Deus não queria que eu vivesse, por causa da minha precipitação. Quando você decidiu tomar a frente do teu barco, Jesus permitiu o temporal aparecer, para ver se no meio do caminho alguém decide despertar Jesus e dizer: Senhor, assume de novo o controle dessa embarcação. Pergunta para ele: vai acordar Jesus ou vai esperar o temporal? Pergunta: vai acordar Jesus ou vai esperar o temporal? Vai continuar passando à frente de Jesus? Vai continuar fazendo da tua forma? Vai continuar vivendo da mesma forma? Ou vai decidir nessa noite dizer: Jesus, toma a frente do barco, navega, leva para onde o Senhor quer, faz do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor... Aparece uma grande tempestade, de modo que as águas estavam entrando no barco. E eu digo para você que a pior tempestade que os discípulos estão enfrentando não é a tempestade que eles estão vendo balançando o barco, mas a tempestade que está desestabilizando o lado de dentro. Eu vou repetir isso aqui para alguém. A pior tempestade não é aquela que está soprando do lado de fora, mas aquela que está tirando a estrutura do lado de dentro. Pior não é o vento que sopra fora, pior é o vento que já contaminou o lado de dentro. Pior não é a porta que fechou do lado de fora, pior não é o marido que decidiu sair de casa, pior não é o filho que decidiu ir para as drogas. Pior é quando a tempestade conseguiu vencer a tua mente, porque a pior guerra não é do lado de fora, a pior guerra é do lado de dentro. É quando a tua mente está contaminada, é quando você está desesperado, é quando você está vendo a água entrar na mente, o vento entrar na mente, a guerra entrar na mente, e você começa a olhar e dizer: não tem
tem jeito, a depressão vai me vencer, a crise vai me vencer, não tem jeito para o meu pai, não tem jeito para minha mãe. A pior guerra não é o lado de fora, é a guerra que está acontecendo do lado de dentro. Mas eu vim pregar para quem tem boca para dar glória, que Jesus muda a história de fora, mas Ele muda a história também por dentro. O pior não é o que acontece fora, o pior é o que está mexendo do lado de dentro. A pior não é a guerra do lado de fora, é a guerra do lado de dentro. Você pode passar por crises financeiras, a porta se fechar, problema no casamento, problema com o pai. Se a tua saúde mental e espiritual permanecer de pé, você não vai ser vencido pelas tempestades. Só que o problema é quando você deixa a guerra de fora influenciar o lado de dentro. Por isso que o salmista escreveu dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É o salmista dizendo: eu estou confiando em Deus, a minha confiança vem do Senhor. Por quê? Porque eu faço parte de uma geração que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu vim dizer que a minha vitória vem do Senhor. Quem pode dar um grito de glória a Deus aqui dentro dessa casa? Eles chegam até Jesus e diz: mestre, não te importa que pereçamos. Olha para cá, mais baixinho o som. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava acontecendo, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? E sendo Deus, Ele sabe de todas as... Perceba, Jesus não despertou com o barulho das águas. Jesus não despertou com o barulho dos ventos. Jesus não despertou com gritaria dos discípulos no meio do barco. Mas quando alguém disse assim: mestre, não te importa que pereçamos. Quando alguém decidiu clamar a Jesus, alguém está entendendo isso aqui? Quando alguém decidiu clamar a Jesus, Jesus se levanta e vai acalmar o vento e a tempestade. Jesus não acorda com o barulho dos ventos, Jesus não acorda com o barulho das águas, mas Jesus acorda com um grito de oração de um discípulo que decidiu clamar por misericórdia. Não, a tua murmuração não desperta Jesus. Não, a sua reclamação não desperta Jesus. Não é o barulho da tua luta que faz Jesus acordar. Não é o barulho da tua guerra que faz Jesus acordar. Não, Jesus não se mexe com sofrimento. Jesus não se movimenta com sofrimento. Tem gente que fala: por que tem gente na África passando fome? Que Deus é esse que cura uns e cura outros? Que Deus é esse que alguns Ele cura e outros Ele permite ficar doente? A resposta é simples: é que Deus não se move por tempestade. Jesus não se move por causa de sofrimento. Não é o sofrimento que faz Jesus acordar. O que desperta Jesus é um grito de clamor de alguém que precisa da graça e da misericórdia dele. Olha para cá, ficar reclamando dentro de casa não levanta Jesus. Mas se você decidir botar uma roupa, vir para a igreja, dobrar o joelho e dizer: Jesus, entra na guerra, Ele se levanta para acalmar a tempestade. Diga para alguém perto de você: Ele ouve a tua oração. Diz: é a tua oração que levanta Jesus, é o teu clamor que levanta Jesus. Não é a murmuração, não é o questionamento, não é a reclamação, não é o que o mundo diz, não é o que as pessoas estão falando, não é a gritaria do lado de fora, não é o barulho da tempestade. Deus escuta quando você decide clamar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. Clamarei a Deus, e Ele ouvirá o socorro do meu coração, porque aquele que pede recebe, aquele que bate na porta, a porta se abre, aquele que busca encontra, e recebe
festa, e quando eu desci a casa do oleiro, ele ouviu as minhas palavras. E ele, despertando, repreendeu o vento. Cala-te, aquieta-te. Evangelho segundo Lucas, ele usa um termo no original interessante, que é diferente do termo de Marcos. Sejam amordaçados. Olha os termos que Jesus usa. Jesus vira para o vento e para o mar e usa uma ordem de comando. No campo de batalha espiritual nós usamos essa expressão, ordem de comando. Cala-te, aquieta-te. Segundo Lucas, é um termo próximo do original chamado sejam amordaçados. E eu te faço uma pergunta: contra quem que Jesus usou essas expressões? Vou perguntar mais uma vez: contra quem que Jesus usou essas expressões? Contra demônios. Isso mesmo que você pensou, mas não quis dizer. Jesus usou essas ordens contra potestades, principados, demônios. Diante de um fenômeno natural, de ondas, ventos, havia uma intervenção diabólica, tentando impedir o propósito de Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer que eu ainda não estou entendendo? Eu estou dizendo que o vento que apareceu aqui foi provocado por demônios. E eu vou usar duas teses para comprovar o que eu estou dizendo. Primeiro, Flávio Joséfo diz: a próxima cidade que Jesus estava entrando era a cidade de Gadara. Flávio Joséfo diz que havia um principado que habitava em Gadara. E segundo a visão de alguns judeus, o diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara. Quem conhece a história de Gadara, quando Jesus converte o gadareno, ele vai ser o maior evangelista de Decápolis. E uma geração será transformada através do gadareno. Segunda hipótese da tese: se essa tempestade fosse provocada por uma ação do Pai, Jesus sendo filho, ele nunca repreenderia a ação do Pai. Eu vou repetir isso: se essa tempestade fosse provocada pelo Pai, Jesus sendo filho, ele nunca repreenderia a ação do Pai. Quando Jesus olha para o vento, Jesus está vendo que por trás do vento há uma ação espiritual para tentar frustrar a experiência dos discípulos, principalmente com os termos que Jesus usou. Jesus usou termos de superioridade, termos de quem está acima. Jesus não está acima de Deus, mas Jesus está acima dos demônios. Cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. Jesus está olhando para o vento e está vendo que por trás do vento tem demônio, por trás da tempestade tem capeta, por trás dessa situação tem espíritos malignos. O que os discípulos estão vendo e que parece absolutamente como um fenômeno natural, Jesus está dizendo e está mostrando para nós que o que está acontecendo é espiritual. Eu vim de Bangu profetizar para quem tem fé para receber e dizer que o vento que não é de Deus vai se acalmar agora dentro da tua casa. É muita profecia para 4 mãos e 5 glória. Vou repetir a profecia: o vento que não é de Deus se acalma agora dentro da tua casa. Melhorou para 15 mãos e 20 glória. Vou repetir: o vento que não é de Deus se acalma agora dentro da tua casa. Pega na mão de alguém que está perto de você
você, balança ele, dá um tapa, um chute, faz alguma coisa, segure na mão dele e diga assim: o vento que não é de Deus se acalma hoje na tua casa. Jesus já viu quem está por trás do vento. Diga: Satanás, você já foi revelado. Pega a tua mala e sai de Quem acredita faz barulho de glória a Deus dentro dessa casa. Se é para fazer barulho, faz com vontade. Você não está adorando o pregador nem pastor de igreja, você está adorando quem merece a glória. Enquanto a igreja está dando glória, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja está dando glória, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja está dando glória, a pombagira já caiu por terra. Enquanto a igreja está dando glória, Zé Pilintra foi embora. Enquanto a igreja está dando glória, Maria Padilha já meteu um pé. Enquanto a igreja está dando glória, Chucaveira bateu em retirada. Enquanto a igreja está dando glória, a doença já saiu, o câncer foi embora, a diabetes foi embora. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra o teu pai. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra a tua mãe. O diabo quer que você pense que a tua guerra é contra o teu primo. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra os teus parentes. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra os teus familiares. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra os teus parentes. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra a tua sogra. O diabo está querendo que você pense que a tua guerra é contra o teu sogro. O diabo quer que você fique numa briga dentro de casa, brigando com o filho, brigando com o pai, colocando o filho para o lado de fora, colocando o marido para o lado de fora. O diabo quer que você fique nessa guerra, achando que o problema é o vento, o problema é o fenômeno, o problema é o homem, o problema é a terra. O diabo está querendo que você arrume uma guerra no meio do teu trabalho, que você brigue com o teu patrão, que você brigue com alguém dentro da igreja. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: essa guerra é espiritual e você vai vencer pelo nome de Jesus. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa noite, em menos de 24 horas você vai viver a maior virada espiritual da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Tem glória a Deus nesse altar. Tem glória a Deus aqui na frente. Aqui tem glória. Nesse canto aqui tem glória. Tem glória a Deus aqui. Tem glória a Deus desse lado aqui. Aqui tem glória. Aqui tem glória. Nesse meio aqui tem glória. Desse lado aqui tem glória. Aqui desse lado aqui tem glória. Tem glória a Deus aqui no altar. Eu vim de Bangu profetizar para Cordovil que o diabo pode tentar te atacar, só que quem te guarda é o leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus, diga para 3 pessoas: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz: cada glória que tu dá vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Eu vou repetir: vai cair. Vou falar de novo: vai cair. Vou repetir mais uma vez: vai cair, vai cair. Eu vou repetir para ver se alguém dá glória: vai cair, vai cair. Essa pombagira vai ter que pegar oferenda, vai ter que pegar pipoca. Essa entidade vai ter que pegar o trabalho que ofereceram para ela, vai ter que pegar a cachaça, a farofa e voltar para os quintos dos infernos, porque na tua casa o diabo não vai tocar. Tempo manda comanda sa, é para macombe da cantaraga, é para baia daia canta, é para comanda saia, é para baia daia canto, vou para baia daia cá, é para comida cantaraga, é para baia daia canta, é para comanda saia, é para canto de
diabo tem agido, e de maneira escondida, para tentar destruir a tua casa. Eu tenho visto por onde ele tem se alastrado, tenho visto o ninho que ele tem feito para tentar destruir esse barco. Mas eu digo, por um caminho o diabo veio, mas por 7 vai bater em retirada. A última palavra não é do diabo, a última palavra não são dos demônios, a última palavra de principado, a última palavra de potestade, a última palavra não é do inferno, a última palavra não é do diabo, a última palavra de pombagira, a última palavra de preto velho, a última palavra de tranca-rua, a última palavra é do câncer, a última palavra da diabetes, a última palavra da facção, a última palavra da ADA, a última palavra de comando vermelho, a última palavra de terceiro comando, a última palavra não é do inferno, a última palavra de príncipe da Pérsia, a última palavra não é do diabo, a última palavra não é do vento, a última palavra da tempestade, a última palavra não são das drogas, a última palavra não é do crack, a última palavra da maconha, a última palavra de demônio, a última palavra de espírito maligno, a última palavra é do leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos, vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, já tem demônio caindo lá. 22, 21, 20, o vento que não é de Deus, Deus acalma agora. 19, 18, 17, vai ter virada. 16, 15, 14, a vitória é sua. 13, 12, 10, esse barco não afunda. 9, 8, 7 que pega, 6 que recebe, 5 é agora, 4 é agora, 3 é agora, 2 é agora. Solta o grito de glória. Vitória. Tua vitória é muito grande. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você: o vento que não é de Deus acalma hoje. Diz. Senta. Termino aqui a mensagem. Ué, ninguém disse eu volto nunca mais aqui na minha vida, irmão. E termina a mensagem. Nossa, vocês são tão espontâneos, gente. Termino dizendo uma coisa: look my eyes. Olhe nos meus olhos. Pay attention, preste
Se você não pegou nada que eu falei, só pega esse final. Só pega isso aqui. Cala-te, aquieta-te. E o texto diz: e o vento se aquieta. Vem comigo, o texto diz: o vento se aquieta. Olha para mim. Você percebe que não é o mar que se aquieta. O que se aquietou foi o... Então o problema aqui na história está no... Porque o que cria as ondas no mar são os... O que faz o mar se tornar revolto são os... Então o problema não é o mar. O problema está no... E quando Jesus dá a ordem de comando, o texto diz que o vento se aquieta. Então o problema não é jornada, que a jornada é boa. O problema está onde? O problema não é tua casa, foi Deus que te deu. O problema está no... O problema não é teu marido, foi Deus que te deu. O problema está no... O problema não é tua mãe, foi Deus que te deu. O problema está no... O problema não é teu filho. Teu filho é uma bênção. O problema está no demônio que tenta atuar por trás do vento para atingir seu filho. Só que o texto diz que o vento se aquieta. E quem tem fé para receber, que receba. Porque a tua casa fica, mas o vento sai. Tua família fica, mas o vento sai. Só o Roseli está pegando. Tua família fica, mas o diabo sai. Tua casa fica, mas o vento sai. Teu filho fica, mas o vento sai. Você vai continuar na mesma igreja, vai continuar na mesma casa, vai continuar com o mesmo marido, não vai ter divórcio, vai continuar com o mesmo filho. Mas quem vai sair da tua vida é o vento. Pelo amor de Deus, pega na mão de alguém que está perto de você, segura na mão dele e diga: tu fica, mas o vento sai. Diz: o vento sai da tua casa, o vento sai da tua família, o vento sai do teu ministério, o vento sai da tua igreja, o vento sai do teu casamento. Vai continuar com a mesma mulher, vai continuar com o mesmo macho, vai continuar com o filho, vai continuar com a casa, vai continuar na igreja, vai continuar no ministério, vai continuar liderando criança, pregando, cantando, evangelizando, vai continuar distribuindo sopão, vai continuar indo na rua, vai continuar dando panfleto, vai continuar pregando. Agora quem não vai continuar é Satanás e os demônios que estão te atacando. Quem pega essa palavra, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Termina aqui, dá um tapinha na mão de 5 pessoas e diga: tua casa fica, mas o vento sai. Diz: tua casa fica, mas o vento sai. Tua casa fica, mas o vento sai. A igreja fica, mas o vento sai. Tua família fica, mas o vento sai. Teu ministério fica, mas o vento sai. Teu casamento fica, mas o vento sai. A casa continua, mas o vento sai. Quem vai sair da tua vida é o diabo. Quem vai sair da tua vida são demônios. Quem vai sair da tua vida é potestade. Quem vai sair da tua vida é principado. Quem vai ter que sair da vida do teu filho é o crack, com esses demônios que vieram trazendo cachaça e maconha. Teu filho vai ficar, e vai ficar pregador, vai ficar adorador, vai ficar fazendo a obra de Deus. Quem recebe dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa.